Galera, se nesse vídeo a minha fala ficar um pouco estranha, eu ficar engasgando algumas coisas, é porque eu tô com uma afta na língua e ela tá me atrapalhando para falar, beleza? Mas eu vou fazer o possível para dar o meu melhor aqui para vocês. Esse vídeo aqui ele é extremamente necessário. Segundo a própria ONU, existem milhões de crianças e adolescentes desaparecidos. Também existem 46 milhões de trabalhadores escravos no mundo. Desses, 40% são crianças e adolescentes. O índice de desaparecimento de crianças e adolescentes no mundo vem se elevando a uma taxa de 10% anualmente. Só aqui no Brasil, segundo dados da Câmara dos Deputados de 2010, são 250 mil pessoas desaparecidas e a cada 15 minutos uma criança ou um adolescente desaparece. Só nos 4 primeiros meses de 2022 foram registradas 6,4 mil denúncias e 10,4 mil violações sexuais contra crianças e adolescentes, casos de exploração sexual, abuso, estupro e violências psíquicas. Em todo o ano, os registros chegaram a 11 mil denúncias e 18,2 mil violações sexuais. É importante lembrar que os dados sobre sequestro e violência contra crianças podem ser subestimados, porque muitos desses casos não são nem sequer denunciados ou descobertos pelas autoridades. Mesmo assim, durante a explosão e audiência que o filme O Som da Liberdade vem fazendo, desde que foi lançado, parte da imprensa decide tirar sua atenção do tema essencial de exploração infantil, assunto esse que é comprovado por A mais B, para te mostrar algo sem comprovação nenhuma, como a de que, coincidentemente, nesse exato momento, o Tim Ballard, que é o homem de inspiração para a produção desse filme, é acusado de má conduta sexual. Aí eu te pergunto, o que diabos é má conduta sexual? Porque se fosse assédio, abuso ou qualquer outra coisa, isso estaria especificado na manchete. Mas como o interesse é justamente te manipular e tirar sua atenção do foco principal, que é a exploração e o sequestro de crianças e adolescentes, então não tem problema eles darem a entender um crime cometido por ele. A verdade é que já não é de hoje que essa turma vem mudando as narrativas e dando a entender algo que convém apenas para a agenda delas. Foi assim com Amber Heard, que foi condenada após as falsas acusações contra o Johnny Depp. Foi assim com Ezra Miller, o ator de Flash. E a gente não precisa nem mesmo ir tão longe. Foi assim no caso da Mariana Ferrer, também aqui no Brasil. Antes do filme ser lançado, eu fiquei me questionando o porquê de tanta tentativa de boicote a um filme que aborda um assunto de extrema importância como esse. E mesmo reconhecendo a clara hipocrisia que vem da canhotagem já faz anos, ainda assim eu não entendia. Porque eu acredito que a violação de algo tão puro como uma criança, todos nós, eu e 90% de vocês somos contra. O boicote é tão grande que eu acredito que ele não é nem só físico, ele também é espiritual. Vocês não sabem a dificuldade que foi comprar um ingresso de cinema para ir assistir esse filme. Tanto comprar pela internet aqui em casa, como no próprio cinema.
Eu e a minha esposa, a gente tentou comprar esse ingresso de cinema pela internet por várias e várias vezes e estava impossível conseguir comprar. E se eu tivesse dinheiro para jogar fora, tentando comprar outros ingressos só para fazer a comparação e ter certeza, eu o faria. Mas isso vocês vão dizer, foi difícil para vocês comprar esse ingresso também? Depois de tantas tentativas fracassadas na internet de tentar comprar ingresso para ver esse filme, a gente finalmente foi ao cinema para comprar pessoalmente. E para minha surpresa, na hora de comprar o ingresso, o funcionário do cinema no qual a gente foi ver o filme lançou o filme errado, aparentemente propositalmente, porque não foi só uma, mas sim 2 vezes. E a gente só conseguiu comprar o ingresso a hora que a gerente chegou lá. Ainda na fila, comprando o ingresso, uma senhora foi na fila ao lado comprar o mesmo ingresso para o mesmo filme e a hora que ela solicitou o ingresso, a gerente do cinema fez cara feia. Eu questionei o rapaz, o funcionário do cinema que estava me vendendo o ingresso, sobre se o site dele estava com algum problema e ele só respondeu bem seco, tá sim, e não falou mais nada, fazendo uma cara de pura vergonha. Pois bem, eu assisti sim o Som da Liberdade, finalmente consegui ver esse filme e a resposta veio em mim como um soco no estômago. Esse filme não serve para enriquecer e engrandecer a agenda da canhotagem. E diferente da mediocridade que estão falando para vocês aí na internet, esse filme é sim um filme sensacional e extremamente necessário. Para mim é o filme do ano e eu acho que todo mundo que mora aqui no Brasil e no mundo deveria assistir esse filme. A mensagem do filme é passada de forma clara, forte e impactante, e devido ao tema isso é extremamente justificável. O filme é uma cinebiografia de Tim Ballard, que é interpretado por Jim Caviezel, o mesmo ator da Paixão de Cristo, e ele vai contar a história do Tim Ballard, que é um ex-agente americano que luta contra o tráfico de crianças. Após prender mais de 200 criminosos, se eu não me engano, como o próprio filme mostra pra gente, após uma conversa indignada com um parceiro de trabalho, o mesmo pergunta pro Tim Ballard: quantos criminosos você já prendeu? E ele responde um número muito alto. Então, o próprio parceiro pergunta para ele: quantas crianças você já resgatou? E ele fala que nenhuma. O filme começa contando a história de 2 crianças, são um casal de irmãos ali, o irmão mais novo e a irmã mais velha, filhos de um homem latino. As 2 crianças são convidadas a participar como modelo para uma revista, para um comercial, seja lá o que for. O pai delas permite que ela participe disso, então elas são sequestradas. No meio do sequestro, os 2 irmãos são separados. O Tim Ballard prende um dos pedófilos que tem contato com os sequestradores que pegaram o menino. O menino, se eu não me engano, o nome dele é Miguel. E ao assistir um vídeo que o próprio criminoso gravou dele com uma criança ali, o Tim Ballard fica furioso, vai até a cela. E é aí que tá o ponto desse filme. Eu achei que devido ao assunto, esse filme teria uma violência extrema, a ponto de ser comparado com o próprio Justiceiro da Marvel ali. Mas não, o filme traz a visão verdadeira da coisa. E na vida real, não é Marvel, a vida real não é Disney. Então em uma noite que ele tá sozinho ali na delegacia com o criminoso, ele vai até a cela do criminoso e é ali que você pensa, bom, ele vai espancar o cara agora que ele já viu o que o cara fez com algumas das crianças, né? Mas não, o Tim Ballard começa a se fazer de como se ele fosse um criminoso também ali, que abusa de crianças, começa a dizer pro cara que ele leu o livro que o cara escreveu, que se eu não me engano o nome é Apólodo. O cara cai na dele e acaba revelando todo o esquema que tem por trás desse tráfico aí de crianças, para onde que as crianças vão, quem sequestra elas, onde que elas são encaminhadas ali. E após ele fazer essa suposta amizade que o criminoso caiu, o criminoso dá de presente pro Tim Ballard uma criança, e isso é um asco, isso é nojento. O filme deixa ainda isso mais nojento porque ele traz tanta realidade pro filme que o nome desse menino, que é o mesmo menino que foi separado da irmã, ele ganhou o apelido pelos criminosos de Ursinho Ted. O Tim Ballard, então, na hora de receber essa criança em flagrante delito e salva o menininho entregando ele de volta pro pai dele. E é ali que o filme te mostra por que foi feito, é ali que o filme te mostra que veio. As 2 crianças roubam a cena. Esse menino aí, ele é extremamente novo. Isso na vida real mesmo, ele é extremamente novo. Mas ele atua de uma certa forma que você consegue entender que, diferente do que estão te falando por aí, o filme não é sobre enriquecer e engrandecer o Tim Ballard, e sim de provar o tráfico de crianças que ocorre no mundo inteiro até hoje. Eu comentei da violência aqui antes, né?
O filme tem pouquíssima violência, a não ser por uma cena no final do resgate de uma das crianças. E a propósito, essa única cena de violência é bem mal feita. O filme quase nem sequer traz a utilização de armas de fogo. Você vê o tempo todo ali policiais com fuzis, com metralhadoras e tal, mas você não vê a utilização dessas armas, a não ser por parte dos rebeldes aqui na América Latina. A propósito, se eu fosse o diretor do filme, eu tivesse feito esse filme, eu teria colocado muito mais violência, porque na vida real é assim. Homens de verdade, quando eles se deparam com uma situação dessa, eles não deixam barato. Além disso, tem um motivo sensacional do porquê o nome do filme é O Som da Liberdade. E eu não vou contar isso aqui para não estragar a sua experiência assistindo esse filme, mas eu só posso dizer que é espetacular. Eu vi muitos influencers por aí falando que o filme, um deles inclusive disse assim que o filme parece que não se esqueceu da Paixão de Cristo, parece que é uma Paixão de Cristo 2. E eu vou te falar completamente o contrário. Eu não sou cristão, quem me conhece sabe, eu sou monoteísta, acredito em Deus sim, não acredito em Jesus Cristo como Deus. Mas eu mesmo acho que o filme trouxe pouquíssimo dessa coisa cristã. As poucas coisas que a gente vê no filme mencionando alguma coisa cristã é só para mostrar o fato de que o Tim Ballard é um cara conservador e cristão. E isso é altamente justificável, porque diferente do que essa galerinha aí da nova geração fala pra vocês, dessa canhotagem medíocre que tem por aí, todo mundo que tem uma fé se orgulha dessa fé e quer mostrar para as outras pessoas essa fé também. É disso que se trata o evangelho para quem é cristão. Mesmo assim, as menções a cristianismo aqui são pouquíssimas, dá para contar nos dedos de uma mão só. Uma delas, inclusive, que eu achei que fosse ficar muito escrachada a hora que apareceu, e aqui vai um spoilerzinho do filme. Quando o menino ali é resgatado, ele tem um colar que a irmã dele deu para ele, escrito Timóteo. Eu achei que aquilo ali fosse uma referência a São Timóteo, mas não, é só uma coincidência, que eu não sei se teve na vida real também, mas tem aqui no filme. É como se fosse um legado deixado pro próprio Tim Ballard, um recado deixado para ele, dizendo assim: o seu nome é Tim Ballard porque o seu nome é Timóteo. Esse menino, ele tá segurando um colar com o nome de Timóteo. Então você ter salvo ele não é uma coincidência. Você tem uma missão a cumprir aqui. Mas não tem nenhuma menção a São Timóteo aqui nessa cena do filme. É simplesmente uma coincidência entre o colar do menino e o nome do Tim Ballard. Explicada a história do filme sem spoilers, você consegue entender por que a maioria dos críticos não estão gostando dos filmes enquanto o público tá amando? É porque ele não serve pra agenda, ele não serve pro discurso. Ele é a história de um cara cristão conservador interpretado por outro ator cristão conservador que fez o próprio Jesus Cristo em A Paixão de Cristo. O filme traz uma visão real e verdadeira da vida, diferente da narrativa que vem tentando enfiar em você goela abaixo. Quando ele fala de abusadores, estupradores e pedófilos, ele não tá falando simplesmente defendendo uma classe social como as mulheres. Ele tá falando sobre crianças ali, coisa que você não vê a canhotagem dizer. Quando ele fala sobre escravidão, ele não tá falando sobre a escravidão de uma classe específica como os negros. Ele tá falando sobre a escravidão de crianças e adolescentes advindas por parte de heróis da canhotagem rebeldes. É por isso que você vê um bando de influencer medíocre aqui no YouTube falando um monte de asneira sobre esse filme, sem nem ter assistido, ou assistiu igual a bunda. Um deles faz uma comparação idiota com o filme e os relatos da Damares sobre a exploração infantil na ilha de Marajós que ela deu alguns anos atrás aí. O pior de tudo é que ele comenta isso com um viés ideológico, dando a entender que o que ela disse não tem comprovação de nada, sendo que na época a mesma disse que esses foram relatos dados pelos próprios moradores da ilha de Marajós. Acredito eu que ninguém é idiota a ponto de ficar inventando relatos assim, principalmente no local onde tem essa concentração. Sim, já é comprovado, você pode dar um Google aí que você vai ver inúmeros relatos de exploração sexual vindo dessa ilha. Um outro vomita um monte de asneira na tela em vídeo ali pra vocês, alegando que a origem de pedófilos e estupradores está diretamente ligada ao consumo de conteúdo adulto em sites por parte dos americanos. Só que deixa eu te contar uma coisa, antes mesmo de existir esses sites, já existiam pedófilos e estupradores, seu imbecil. Então, por mais que todos nós reconheçamos que isso sim, esse consumo de conteúdo adulto em sites é nojento, essa fala dele é uma completa falácia, sem conhecimento nenhum de causa. Além disso, o mesmo ignorante quer fazer uma comparação inútil do Quarto de Jack com o filme Som da Liberdade. Filmes que trazem sim quase o mesmo assunto, mas tem uma premissa completamente diferente. Enquanto o Quarto de Jack conta a história de uma mãe que é abusada por um cara e trancafiada dentro de um quarto minúsculo,
com o filho do mesmo cara que aprende a viver nesse quarto e não sabe que existe um mundo lá fora, uma coisa muito inocente. O Som da Liberdade não tá focando nas mães aqui, ele foca exclusivamente nas crianças, porque o assunto é elas e não as mães. São filmes excelentes, mas completamente diferentes. Além disso, o filme O Quarto de Jack ele é feito com a intenção de ressaltar a ideologia abortista, para dizer que quando uma mãe é abusada sexualmente, ela tem o direito de abortar. E eu não tô questionando aqui se isso é certo ou errado, eu tô dizendo a premissa do filme é essa. O Som da Liberdade em nenhum momento ele toca no assunto de aborto. O Som da Liberdade se trata exclusivamente do sequestro e tráfico de crianças e abuso sexual, exploração sexual de crianças. Mas sabe por que ele faz essa comparação medíocre? Porque a atriz protagonista desse filme, que é a Brie Larson, é uma feminista. Então isso é bom tanto pro ego dele quanto pra agendinha, né? E por último, o mais imbecil e idiota de todos, cara. O influencerzinho de merda diz que não gostou do filme unicamente por causa de uma cena de 3 segundos onde o Tim Ballard está sentado na mesa com os filhos dele e a esposa servindo eles. Ah, mas eu não gostei do filme porque eu não acredito nisso da esposa servir o marido e eles comerem na mesa todos juntos. Puta que pariu. O filme é sobre tráfico de crianças, você tá preocupado com uma família comendo numa mesa, velho? Bando de frouxo de merda, bando de mariquinha bunda mole. É impossível não me irritar falando desses caras, é impossível não me irritar gravando um vídeo de extrema importância assim pra vocês, cara. Menos ainda utilizar palavras de baixo calão aqui pra vocês. Vocês sabem que eu não costumo fazer isso. Mas como diria Olavo de Carvalho, o palavrão existe pra aquele momento em que palavras doces seria compactuar com o intolerável. E isso pra mim é intolerável. O que estão fazendo com esse filme, que é extremamente importante, é intolerável. Galera, vocês não estão entendendo o que é esse filme. Não se trata de engrandecer, de enriquecer a imagem do Tim Ballard. Em nenhum momento o filme faz isso. O filme ele tenta lembrar a todo momento, do início ao fim, algo que todos nós já sabemos, mas fingimos não saber diariamente, porque é um assunto extremamente nojento que não deveria existir. Ao longo dos anos, essa ideologiazinha aí que vem sendo plantada na nossa cultura foi fazendo com que a gente perdesse a estima por heróis, fazendo com que não surja mais heróis para lidar com esse mundo. O Tim Ballard, interpretado pelo Jim Caviezel aqui no filme, ele é plantado como um herói aqui no filme de forma bem rasa, justamente para te lembrar disso, que você também pode lutar contra esse tipo de coisa, que você também pode ser um herói dessas crianças. O filme termina e você não tá, nossa, como o Tim Ballard é legal, nossa, eu quero seguir o Tim Ballard, eu quero fazer isso, eu quero fazer... Não! O filme termina e você fica pensando nas crianças, cara, que naquele exato momento que você tá ali no cinema assistindo aquele filme, o filme acabou, você tá emocionado com o filme, só que você ao mesmo tempo tá lembrando que naquele exato momento tem criança sofrendo abuso e exploração sexual em outros lugares do mundo e aqui no Brasil também. Então o Tim Ballard é plantado como um herói aqui no filme de forma bem rasa, só para te lembrar de não abaixar a guarda para esse tipo de situação. Para lembrar você, pai e mãe, de cuidar e proteger melhor os seus filhos. E eu faço um apelo a vocês, pais e jovens homens aí, não tenham medo de ser homens, não importa o que essa sociedade de merda diga pra vocês, não tenham medo de agir como homens. O mundo só é o mundo que a gente conhece hoje, com a tal da democracia que todo mundo sempre fala, porque homens tiveram coragem de se levantar como heróis e de se colocar na situação e posição de homens. Esses esquerdopatas, eles só conseguem regurgitar em vocês todas essas merdas diariamente, justamente porque homens tiveram coragem de se levantar lá atrás como homens e dar esse direito pra eles. Então, quando algum desses esquerdopatas tentar te convencer de que o mundo não precisa de heróis, que você não precisa se importar com essas crianças, que isso daí é teoria da conspiração, que não tem nada a ver, que o Tim Ballard tá se enriquecendo pra ganhar em cima, pra ganhar e monetizar em cima, pede pra ele perguntar pras crianças que foram resgatadas se elas não precisavam de um herói naquele momento.